Em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Meus irmãos, nós vivemos tempos das famosas fake news. Não dá para acreditar em tudo que nós lemos, em tudo que nós vemos, em tudo que nós ouvimos. Mas essa semana eu li uma história em uma rede social que me chamou a atenção. A história conta que um mergulhador italiano que estava retornando para o seu barco, ele foi interrompido por um golfinho. E quando ele dá atenção ao animal que nadou até ele percebe que o animal está indicando para ir junto ao fundo do mar. E ele segue aquele golfinho e ele percebe então que no fundo do mar está um outro golfinho preso em uma rede de pesca. E ele então pega uma faca, corta aquela rede e libera o outro golfinho. E com isso, aquele primeiro golfinho que tinha ido pedir ajuda, ele então se envolve ao redor do mergulhador como se estivesse o abraçando e agradecendo por ter salvo a sua companheira. Talvez seja uma história inventada, mas ela mostra a importância da gratidão. A gente sabe que infelizmente nem sempre as pessoas reagem assim. O ser humano ele é ingrato por natureza. E o Evangelho de hoje nos conta a história da cura de 10 leprosos e diz que apenas um deles voltou para agradecer. Nós temos outros textos nesse final de semana que acabaram não sendo lidos no nosso culto, mas nós temos no Antigo Testamento o exemplo de Ruth tomando uma decisão que mudou a sua vida. Nós temos o Salmo que foi lido que nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos também uma leitura da Epístola de Paulo, onde ele nos revela que a fidelidade de Deus independe da nossa fidelidade. Este final de semana, todos os textos nos falam da misericórdia e do amor de Deus para conosco. E os textos nos convidam a uma vida de comunhão e fidelidade a Deus. É um convite para que vivamos na companhia de Jesus. Jesus ele estava caminhando em direção a Jerusalém, onde ele seria preso, condenado e morto. Ele se encaminha para o seu sacrifício, onde ele próprio se oferece pelos pecados de todas as pessoas. E nessa caminhada, Jesus ouve um pedido de socorro, um pedido que vem de pessoas aflitas, marginalizadas, pessoas que sofriam um tormento de uma terrível doença, a lepra, hoje é chamada de hanseníase. Uma doença contagiosa que faz com que o corpo vá se despedaçando lentamente. Mais do que a dor sentida no corpo, a lepra representava a exclusão da sociedade. As pessoas leprosas não podiam se aproximar dos outros. É por isso que de longe gritaram para Jesus para poderem chegar talvez um pouco mais perto do Mestre. Essas pessoas não podiam entrar nas cidades e ficavam confinadas em aldeias distantes das suas casas, longe dos seus familiares e principalmente longe da religião. Até 1986, também era esse o tratamento que era dado aqui no Brasil para esta doença. As pessoas eram enviadas para hospitais colônias e dali elas não saíam mais. A doença, então, que aqueles homens da nossa história do Evangelho hoje falam, estes homens que possuem essa terrível doença que maltratava o corpo, a vida social, mas principalmente o seu espiritual. Essa doença os afastava daquilo que era importante, e por isso o desespero, por isso o grito: Jesus, Mestre, tenha pena de nós. E Jesus, na sua grande misericórdia, ele não consegue ignorar o lamento dessas pessoas. Ele os cura milagrosamente. Ele os manda ir aos sacerdotes para que possam ser incluídos novamente na vida social, religiosa, retornarem para a sua família. Porque, segundo a lei, somente os sacerdotes poderiam dizer se uma pessoa podia participar da vida de sociedade e participar do momento do culto na sinagoga. E enquanto eles se dirigiam aos sacerdotes, o milagre aconteceu. A doença que por tanto tempo os maltratava desapareceu. E na pressa em recuperar o tempo perdido, 9 destes 10 esquecem de Jesus. Eles não precisam mais dele. Apenas um volta para agradecer. Aquele que havia libertado eles daquela desgraça que acontecia em suas vidas. A gente percebe quanta ingratidão existe no coração das pessoas. Em um momento gritavam desesperados a Jesus e no outro esquecem completamente daquele que os salvou e vão embora. Ingratidão essa que também é bem comum nos nossos dias. Ingratidão que faz com que o corre-corre em que vivemos não nos dê tempo para lembrar de Deus. Ingratidão onde apenas lembramos de Deus quando um problema nos ameaça, ou ameaça a nossa família, ou talvez nossa posição social, a nossa posição na igreja, enfim. Não há tempo para agradecer, a gente só tem tempo para pedir a Deus. E assim como aqueles homens que estavam preocupados em buscar sua família, em reencontrar seus amigos, seu trabalho, retornar à sua vida,
Muitas vezes a preocupação com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, nos impede de nos voltarmos a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Isso é o fruto da nossa ingratidão, porque lá no fundo nós pensamos que a gente talvez mereça tudo aquilo que a gente tem. Aqueles que não voltaram eram o povo de Israel, se consideravam merecedores das bênçãos do Deus Jeová. Para eles, Jesus não tinha feito nada mais do que a sua obrigação. Eles não sentiam necessidade de Deus, eles eram autossuficientes. E assim, nessa certeza e nessa garantia, eles seguem adiante a sua vida, sem confiar naquele que estava ali para lhes dar a salvação. Quantos cristãos pensam dessa forma? Quantos não têm tempo para Deus porque pensam que tudo que têm, que conquistaram, foi seu próprio esforço? E se Deus fez alguma coisa, Ele não fez mais que a obrigação. E mesmo de maneira inconsciente, eu tenho certeza que muitos pensam assim. Mas se pensarmos assim também, perderemos a maior bênção que Deus pode nos dar, a sua companhia. De todos os que foram curados por Jesus, apenas um pôde tocar nele. Apenas um foi abraçado, apenas um ouviu a voz amiga de Jesus. E somente recebe esta bênção maravilhosa aqueles que vivem na companhia de Cristo. Porque Jesus conhece as nossas dificuldades. Ele sabe o que é sofrer. Porque tudo que nós sofremos, Ele também sofreu. E é por isso que Ele não fica alheio às dores que nós sentimos. E quando pedimos o seu auxílio, Ele nos ouve. Assim como ouviu os homens que gritaram em desespero. E em momento algum Jesus nos ignora. É por isso que Paulo diz que se não formos fiéis, Cristo continuará sendo fiel. E Deus, Ele abençoa todas as pessoas, não porque mereçam, mas porque o seu amor é maior do que os erros que nós cometemos. Aqueles homens talvez não mereciam a cura, mas Jesus concedeu, porque o amor de Deus é incondicional. É o amor de Deus que faz o sol brilhar dia após dia. É o amor de Deus que faz com que a graça de Deus venha sobre nós, mesmo que a maioria dos homens não se preocupe com isso. É a graça e a misericórdia de Deus que faz chover, apesar da ingratidão das pessoas. E nós poderíamos enumerar tantas outras bênçãos que Deus concede a todos nós. E isso Ele faz unicamente porque é misericordioso, no seu amor e na sua vontade. Deus, Ele prometeu cuidar de nós, e Ele vai fazer isso até o último dia. Deus nunca deixará de ser fiel à sua promessa, mesmo que nós não mereçamos, mesmo que nós não reconheçamos. Mas não é só isso. Deus, além de nos cuidar, Ele quer fazer a diferença na nossa vida. Ele quer a nossa companhia. Ele curou aqueles 10 homens como tantos outros curou desde todos os tempos. Mas para aquele que volta a Jesus, Ele dá muito mais. Jesus se revela um amigo e um salvador. Com certeza aquele homem então que foi curado da lepra e voltou para agradecer, ele acabou morrendo, como todos. Mas ele morreu com a promessa de Cristo e das palavras: a tua fé te salvou. Somente ele entre os 10 ouviu aquilo. Somente ele, dentre todos os que foram curados, carregou essa certeza. Ele que não era do povo de Deus, ele que era um samaritano, um ex-leproso, recebeu a esperança da vida eterna, da salvação e da amizade de Cristo. E Jesus assim também quer estar ao seu lado, um companheiro fiel que está pronto para te ajudar, para enxugar as tuas lágrimas e para te levar para o céu. Deus, Ele quer que nós vivamos com Ele para que possamos ser abraçados como aquele samaritano foi, para que sejamos confortados como aquele homem foi e que tenhamos também a orientação a cada dia para tomarmos as melhores decisões e para que a nossa vida seja verdadeiramente uma bênção de Cristo em nós e de nós levando Cristo a outros. É por isso que Deus te convida para conversar. Ele quer que você fale através da oração com Ele. Ele quer falar a ti por meio da sua palavra. Ele quer te fortalecer por meio do seu santo sacramento. E aquele então que vive na companhia de Jesus, ele precisa lembrar que ele está na companhia sempre constante do seu Salvador. Ora e medita naquele que lhe salvou. Deus, na palavra, no perdão, no batismo, na Santa Ceia, Ele chega bem pertinho de nós e Ele diz aquilo que Ele falou para o samaritano: a tua fé te salvou. Assim, meus queridos irmãos, busquemos sempre esta fé em Cristo Jesus. Busquemos a sua companhia. Vamos parar um pouquinho com o corre-corre da vida e vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Vamos ser gratos a Deus. Não vamos ser como aqueles 9 que não tiveram tempo para Jesus e perderam uma bênção ainda maior. Mas vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida e caminhar ao seu lado até o final. Com certeza a nossa vida, o nosso trabalho e a nossa família serão muito mais felizes e abençoados.
Com Jesus nós nunca estamos sozinhos, porque Ele é a fiel promessa. Aí a promessa que Ele nos dá é essa: estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Que nessa certeza Deus guarde, guie e abençoe a todos nós. Vivamos na certeza da garantia da presença de Cristo e sejamos gratos a isso, sempre em nosso viver. Amém.